Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Luiz e neste vídeo nós vamos ver várias características, sintaxe e algumas peculiaridades da linguagem GDScript. Eu estou me baseando em uma série do Derek Panas, que ensina uma linguagem de programação em um vídeo. Então vocês vão ver que o vídeo é bastante longo, mas a intenção dele é servir de referência para você sempre voltar aqui quando precisar lembrar das coisas que eu vou dizer nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, claro, você vai ter que fazer o download do Godot. Vem aqui na página godotengine.org e encontre a página de download. Você tem para Linux, macOS e Windows. Depois de feito o download, você vai dar unzip e abrir o editor. Abra o editor e crie um projeto e você verá uma tela como esta aqui. Para poder demonstrar para vocês, eu vou criar um nó. Vou salvar a cena com Ctrl S. E eu rodei aqui uma vez só para poder configurar essa cena como a cena principal. Vou adicionar um script aqui nesse nó. No modelo eu vou colocar no comments e pronto. Se você quiser fazer uma espécie de hello world dentro do GDScript, você digita print, que é para poder fazer uma impressão no terminal, hello world, e roda o projeto com F5. Vocês vão ver aqui embaixo hello world na saída. Para fazer um comentário, digite Sharp ou joguinho da velha e digite tudo que você quiser comentar na linha, que vai ser ignorado. Para fazer um comentário de mais de uma linha, você pode usar 3 aspas, fazer o comentário que você quiser, pulando linhas à vontade. Isso também serve para definir strings, mais tarde a gente vai ver isso. No GDScript, para você declarar uma variável, você usa a palavra reservada var e coloca o nome da variável aqui. O GDScript é de tipagem dinâmica, ou seja, ele reconhece o tipo de variável automaticamente conforme você atribui. Aqui, por exemplo, eu estou declarando uma string. E se eu quiser dar print nisso, vou print variável. Vou dar F5 aqui para vocês verem o resultado aqui na saída. Os principais tipos de dado no GDScript vai ser o número, que tem int, inteiro, e float, que são números decimais, texto, que é string, um vetor, que na verdade é um array, o nome em inglês, o dicionário, que é um hashmap, em que você pode colocar um valor para chave e um valor para valor, e depois reaver um valor através da chave. E o contrário também é possível. Um vector 2D, que é um tipo muito utilizado, e o vector 3D também. Tem também um vetor de cores. Esse aqui, por exemplo, é a cor branca. Os valores variam de 0 a 1 e você também pode mexer com o alpha aqui, fazendo com que ele fique transparente ou não, dependendo do que você quiser. Os operadores aritméticos suportados pelo GDScript são a soma, subtração, multiplicação, divisão, que diferencia você estar fazendo divisão de um inteiro ou de um float. Por exemplo, 5 dividido por 2 vai dar 2, pois é um tipo inteiro. Eu vou até rodar a cena aqui para vocês verem aqui embaixo. 5 dividido por 2 deu 2. Mas se você fizer 5.0 dividido por 2.0, ele entende que é um tipo float com casas decimais e o resultado dá 2.5. E você tem também o resto de divisão ou módulo, que é esse símbolo de porcentagem. Algo importante sobre linguagem de programação, e não é diferente para o Godot, é a prioridade nos operadores. É padrão que a multiplicação tenha prioridade sobre a soma e a subtração, mas você pode mover a prioridade conforme você quiser usando parênteses. Algumas características de string. Para você declarar uma string, você começa abrindo aspas, digita o que você quer e fecha aspas. Isso pode ser feito com aspas duplas ou com aspas simples, como vocês estão vendo aqui. Se você abriu com aspas duplas e quer colocar aspas duplas dentro do próprio texto, você precisa colocar uma barra invertida antes para ele entender que você está querendo colocar aspas duplas dentro do texto e não fechando o texto ali. Para poder pular uma linha, você pode usar a barra invertida N, como em quase qualquer linguagem de programação. Ou você pode usar 3 aspas duplas e pular a linha à vontade para poder declarar uma string multilinha. Para concatenar textos, nós não temos a opção de usar um mais ou 2 pontos ou até o mesmo um ponto como em outras linguagens de programação. Para fazer isso, atualmente eu utilizo o str, string, onde você passa as strings que você quer concatenar separando por vírgula. Se você passar um valor que não é uma string, ele vai tentar converter para uma string para poder ser utilizado. Aqui você tem o resultado de texto concatenado. Goste da frase e lembre-se, isso acaba quando desistimos. Para exemplificação. O tipo string possui alguns métodos bastante importantes. Eu vou declarar aqui uma string. O primeiro é begins with. Eu vou dar print texto.beginsWith. E aqui eu posso colocar qualquer texto que eu quero ver se a minha variável texto começa com ele ou não. Eu coloquei PA, ou seja, quando eu rodar aqui com F5, vocês vão ver que vai retornar true, porque começa com PA. Se eu colocar PAR, como se estivesse errando, você vai ver que vai dar false, porque não começa com PAR. Begins with, em inglês, é literalmente começa com. Semelhantemente, você tem também o ends with, que agora eu vou usar CO aqui para vocês verem que vai dar true. E se eu colocar S como se fosse no plural e errar, vai dar false.
Você tem também o empty, semelhante ao dicionário e ao vetor, e se eu rodar você vai ver que vai dar false. Mas se eu deixar uma string vazia, sem colocar nenhum texto dentro, true. O método erase deleta uma quantidade específica de letras numa posição específica. Então eu estou dizendo na posição 2, eu quero que delete uma letra. 0, 1, 2, ele vai deletar o L. Então aqui no texto nós vamos ver Paco. Eu rodei, pronto aqui, Paco. Se eu quiser deletar duas letras, ele vai deletar o L e o C, e eu vou ver PAO, ou pão, né? Se você quiser colocar um acento tio ali. E se eu pôr a partir de 0, você vê que vai deletar PA, vai ficar LCO. Aqui você controla quais letras você quer deletar. O método find vai nos dizer qual é a posição que você encontra um texto dentro da string. Então eu coloquei o L, ele está dizendo que é a posição 2. Se a gente contar 0, 1, 2, realmente o L está na posição 2. E você pode opcionalmente colocar aqui, por exemplo, um número dizendo a partir de onde você quer procurar. Então eu estou dizendo procure a letra L a partir da posição 3. 0, 1, 2, 3 vai ser a partir do C, ou seja, ele não vai encontrar e vai retornar -1. Quando ele não encontra, ele retorna -1. O método length vai nos dizer quantas letras tem na string. Se eu rodar aqui, você vai ver que ele está dizendo que tem 5. E se você contar 1, 2, 3, 4, 5, realmente tem 5. O método replace, primeiro você coloca o texto que você quer substituir e segundo, pelo qual você quer substituir. Só que ele não muda a variável inicial, ele retorna esse resultado para a gente. Então tem que pegar aqui e colocar aqui dentro. Agora vocês vão ver o ptrco, mas se eu der esse replace aqui e o print na variável texto, você vai ver que a variável original continua a mesma, PALCO. Ele retorna aqui. Para demonstrar, eu vou colocar essa variável retorno para vocês verem que ele retorna uma nova variável se você quiser pegar, ptrco. Semelhantemente, você tem o método toLower, que vai pegar nossa string e retornar uma string em que todas as letras são minúsculas. Para poder demonstrar isso, eu vou começar o P maiúsculo e vou dar print aqui no retorno. Vocês vão ver que o P está minúsculo. Se eu der o texto, que seria o texto original, o P vai estar maiúsculo. Novamente, ele retorna o valor, mas não altera o valor da string original. E semelhantemente, você tem a função toUpper, que faz exatamente o contrário, torna tudo maiúsculo. Veja aqui, palco tudo maiúsculo. O tipo array é um tipo que vai ser muito utilizado e ele guarda variáveis dentro dele de basicamente qualquer tipo que existe no Godot. Aqui eu tenho um exemplo com números, um exemplo com strings, e ele não precisa ser só um tipo. Aqui eu tenho um exemplo misto, em que tem números e textos no mesmo, mas você pode colocar basicamente, como eu informei, basicamente qualquer tipo de variável dentro dele. Para continuar a exemplificação, eu rodei esse script aqui, vocês podem ver o resultado aqui embaixo. Como acessar os valores de um vetor. Para acessar, você precisa colocar entre colchetes o índice do valor que você quer acessar. Então, se eu quiser acessar o valor 1 aqui desse vetor, lembrando que em vetores o índice começa no 0, então eu preciso acessar o índice 0, o índice 1, 2, 3 e 4, sucessivamente para os próximos valores também. E o mesmo para o texto. Você pode, inclusive, colocar um vetor dentro de um vetor, que é o que eu estou fazendo aqui em vetores de vetores. Eu coloquei o vetor de textos aqui e o vetor de números aqui. Para eu acessar o vetor de textos, que está na posição 0 do vetor de vetores, eu venho no vetor de vetores e coloco 0 entre colchetes. E, acessando o vetor de textos, eu posso acessar os valores dentro dele. Então eu venho, abro de novo colchetes e eu estou pegando o valor 0, que está a palavra primeiro. Por isso você vai ver aqui o último print como primeiro. O mesmo foi feito aqui, acessando o valor 1, que no vetor de vetores é o vetor de números, e por isso eu coloquei o número 1. Isso serve para, inclusive, uma terceira camada de vetores. Se você tivesse um vetor dentro de um vetor que está dentro de um vetor, então você abriria mais um colchetes aqui para acessá-lo, caso fosse necessário. Certo? Eu vou fazer aqui a declaração de um vetor simples para demonstrar os principais métodos de um vetor. O primeiro dele é o append. No append você pode passar um valor aqui para adicionar ao vetor. Isso vai adicionar esse valor no final do vetor como último índice. Então se eu der print no vetor, F5, você vai ver aqui o vetor printado com apenas esse valor. Se eu der append novamente, valor 2, aqui nós temos valor e valor 2 dentro desse vetor. Nós temos também a função clear, que limpa totalmente todos os elementos do vetor e ele fica vazio. F5. Aqui você tem o vetor cheio, depois que eu dou o clear, ele está vazio. Tem também um método que conta a quantidade de ocorrências de um valor dentro do vetor. Então, quero ver quantas vezes tem valor dentro desse vetor. Eu uso count e passo o elemento que eu quero contar dentro dele.
ver aqui 1. Se eu colocar 2 vezes esse texto valor aqui dentro, o count vai retornar para a gente 2. O método duplicate retorna uma cópia do vetor que você está usando ele. Então, o vetor duplicado vai ser igual ao vetor. Vamos ver isso printando aqui. Vou printar o vetor, vou pular uma linha com /n e vou printar o vetor duplicado. Aqui você vê que os dois vetores possuem exatamente os mesmos valores. O método empty retorna se o vetor está vazio ou não. Nesse caso, você vai ver um false aqui no terminal. Mas, se a gente comentar essas 3 linhas, não vai ter nenhum valor colocado e ele vai ser um vetor vazio. E, portanto, você vai ver true aqui na saída. Eu descomentei para mostrar o método erase. O método erase vai apagar a ocorrência de um determinado valor dentro do vetor. Então, essa string valor, eu estou dando erase. Veja bem, ele vai apagar uma vez só, não vai apagar todas as ocorrências. Então, se eu der print vetor aqui, você vai ver apenas uma vez a string valor aqui dentro. Se eu der o erase 2 vezes, aí sim você vai apagar 2 vezes a string e vai ficar só com o valor 2. O método has verifica se existe algum determinado valor dentro do vetor. Eu vou verificar se existe o valor 2 aqui e printar o resultado. Como existe, a gente espera que print verdadeiro. Então aqui, true. E se eu verificar se existe o valor 3, como esperado, vem false. O método insert permite que você coloque em uma posição específica um valor específico. Então aqui eu estou colocando na posição 1 uma string chamada valor específico. Ou seja, 0, 1, ela vai ficar no lugar desse valor e esse valor vai ir uma posição para frente. Vamos ver? Aqui, valor, valor específico, valor, valor 2. E é claro, você tem o método invert, que vai inverter todos os valores dentro do vetor e ele vai ficar justamente ao contrário. Então, valor 2, valor, valor específico, valor. A função size vai retornar quantos elementos tem no total dentro do vetor. Nós temos 1, 2, 3 e aqui eu coloco mais 1, 4. É o resultado que nós temos aqui na saída. E eu mudei aqui de string para números para demonstrar o método sort, que vai deixar os valores ordenados crescentemente dentro do vetor. Isso é o que nós temos sobre vetores. Vamos ver dicionários. Os dicionários obtêm uma chave para poder acessar um valor, é um hash map. E essa chave e esse valor podem ser basicamente de qualquer tipo de dado dentro do Godot. Aqui nós temos exemplo de uma chave e valor como texto, como string, uma chave e valor como número, no caso eles são inteiros, uma chave como vetor 3, com valor como vetor 2, uma chave como um node e a palavra self retorna o node em que eu me encontro. Então, self aqui vai representar esse nó node. E como valor, nós estamos pegando o nome. Então, para demonstrar isso, eu vou printar aqui, dicionário, e dentro dos colchetes eu coloco a chave para obter o valor. Coloquei o texto chave 1, obtenho o valor 1. Se eu colocar um vector trace desse mesmo valor que esse vector 3, então qualquer vector 3 que possui 1, 2 e 3 vai ser capaz de chamar esse vector 2 dentro desse dicionário. Então vamos lá. Aqui nós temos o vector 2 com os valores 1 e 2. E se eu passar self, que é o valor do nó em que eu estou, ele vai retornar o valor que está aqui, que é self.getName. Inclusive, se eu alterar o nome aqui, quando eu rodar o programa, você vai ver que vai estar o nome alterado, porque getName pega o nome do nó e self representa esse nó aqui. Com isso aqui eu quero dizer que você pode usar praticamente qualquer tipo de dado como chave ou como valor. E para demonstrar uma utilidade de você poder usar qualquer tipo de dado como chave ou como valor, eu estou fazendo um dicionário que vai chamar uma função para mim. E como chave eu vou colocar a string função, e como valor eu vou usar funcref, que é uma função que consegue pegar a referência a uma função que existe dentro de um nó. Então, estou passando o nó self, que é esse nó aqui, e um texto teste para ele pegar a função teste e uma referência a ela. Então, se eu pegar aqui o dicref e acessar funcão, eu posso dar um call func e ele vai chamar essa função teste aqui e vai printar para a gente, como vocês podem ver aqui embaixo, o texto teste. Eu vou até mudar aqui para não parecer que é talvez o nome da função que está indo, teste 1, 2, 3. E dessa forma eu já demonstro uma outra forma de acessar os valores. Se você tem uma chave que é uma string, você pode acessar diretamente usando um ponto. Então eu posso pegar aqui dicionário.chave1 e isso aqui representa valor 1. Para demonstrar isso, print, que nós temos teste 1, 2, 3 e valor 1.
Sempre que for uma string, você pode fazer isso. Quando não for uma string, ou se você quiser mesmo uma string, você tem que usar aquele método que eu demonstrei anteriormente, que é colocar entre colchetes. Dessa forma aqui. Certo? E assim como o vetor, você pode dar um print apenas em dicionário, que o GDScript coloca aqui os valores que possuem as chaves e os valores da forma que você coloca para poder declarar. Vamos a alguns métodos úteis, como por exemplo o método clear, que claro, como eu disse anteriormente, vai limpar todos os valores do dicionário. Então se eu tentar colocar o dicionário aqui, vocês vão ver que o resultado aqui embaixo é nenhum. Nenhum porque o dicionário ele não coloca nem algo vazio. Para poder demonstrar que ele está fazendo o print normal, eu vou colocar aqui dicionário e então o dicionário. Ele está printando a string dicionário, mas não está o próprio dicionário porque ele está vazio pelo método clear. Assim como o array, ele possui o método empty, que testa para ver se ele está vazio ou não. Nesse caso, ele não está vazio, então ele retorna false, mas se eu der o dicionário clear, que nós vimos anteriormente, ele vai aparecer true aqui embaixo, como vocês podem ver. Existe também o método erase, que funciona igual vetor, só que aqui você passa a chave e ele deleta. Eu vou passar a chave 1 para deletar o valor 1. Vocês vão ver aqui que tem todo o dicionário, só que sem a chave 1 e o valor 1. Você possui também o método has, que vai retornar verdadeiro ou falso, dependendo se ele possui uma determinada chave dentro dele. Então eu vou colocar aqui se ele possui a chave 1, só que nós deletamos a chave 1 anteriormente, então fica como false. Se eu não deletar mais a chave 1 aqui, você vai ver que ele vai retornar verdadeiro. Existe o método keys. O método keys vai retornar um array com todas as chaves que ele possui. Então aqui, chave 1, 2, o vector trace e o node. Semelhantemente, você tem um método chamado values, que vai retornar todos os valores em vez de todas as chaves. Lembrando que ele retorna um vetor, um tipo array para você. Tem também o método size, que você pode pegar o tamanho, ou seja, quantos membros tem dentro do dicionário. Isso é tudo que vamos cobrir sobre dicionários. Vamos ver agora condicionais, ou seja, if, else e else if. Vou declarar aqui uma variável chamada nota e vou dizer que é 7. E vou declarar uma variável chamada faltas e vou dizer que é 4. O condicional if funciona com if, você coloca a condição aqui dentro, vou colocar nota maior ou igual a 6. E você tem que fechar com 2 pontos. Um nível de indentação para frente e você pode fazer o seu bloco de código. Vou colocar aqui aprovado. Então o GDScript possui indentação significativa, ou seja, você precisa dar uma indentação sempre que você abrir um bloco de código. Assim como você abriu aqui no ready, você dá uma indentação de um tab para frente, aqui você abriu outro no if, você dá uma indentação de um tab na frente. Para terminar de abrir um bloco de código, você coloca 2 pontos. Então eu vou rodar aqui para vocês verem que ele está aprovado, pois a nota dele é 7 e ele precisa ser maior ou igual a 6 para ser aprovado. Agora, para continuar o if, você tem o elif, ou seja, else if. Se a nota for maior ou igual a 4, a gente diz que ele está reprovado, mas pode tentar exame. E o else, ou seja, se a nota dele for menor que 4, nesse caso, a gente tem reprovado, não pode tentar exame. Se eu mudar a nota dele aqui para 4, por exemplo, você vai ver que reprovado, mas pode tentar exame porque esse aqui rodou. O elif significa else if, ou seja, se não se. Aqui nós estamos testando se a nota for maior ou igual a 6, mas se ela não for, aí a gente pode testar uma outra condição aqui e um número infinito de elifs pode vir aqui antes do else. E por último, se não for nenhuma das condições anteriores, ele pode rodar esse trecho de código. Tanto o elif quanto o else é opcional, você pode fazer apenas o if sozinho. Nós temos também operadores lógicos, como por exemplo, if nota for maior ou igual a 6 and faltas menor ou igual a 8, print aprovado. Então vamos aprovar ele aqui com 7. Eu vou comentar essas linhas para que elas não sejam confundidas. Aqui você tem como aprovado. O AND faz com que essas duas condições precisem ser verdadeiras. Ou seja, nota maior ou igual a 6 e faltas menor ou igual a 8. Elif, nota menor que 6 or faltas maior que 8, print reprovado. E você tem também o OR, que é ou seja, se a nota for menor que 6 ou faltas for maior que 8, isso significa que se qualquer um desses dois aqui for verdadeiro, ele vai rodar esse bloco de código. Vamos ver. Aqui ele está aprovado, mas se eu colocar o número de faltas dele grande, maior do que 8, como por exemplo 10, ele demonstra reprovado aqui no terminal.
E é claro, você tem também o not, ou seja, if not 1 maior que 10. 1 claramente não é maior que 10, então isso aqui retorna false. Mas como eu tenho um not, ele inverte o resultado. Se é false, vira true, se é true, vira false. Vou dar um F5. Você pode ver que ele printou 1 não é maior que 10, porque o not inverteu o false de 1 maior que 10 e rodou esse bloco de código aqui. Isso aqui nós vamos cobrir para if else. Vamos para a palavra match. Vou declarar aqui uma variável chamada valor e vou dizer que ela é 2. A palavra match funciona semelhante à palavra switch no C e várias outras linguagens também. Ele vai dar match, ou seja, ele vai ver qual valor desses aqui é igual ao que está dentro dessa variável. No caso, aqui nós colocamos 2 dentro do valor, ou seja, nós esperamos que ele printe E2. Eu vou rodar o programa e como aqui embaixo vocês podem ver, printou E2. Se eu colocar 1, claramente então ele vai para E1. E se eu não colocar nenhum dos casos, que é representado aqui por um underline, você vai ver que ele vai printar não é 1 nem 2, que é esse texto aqui. Esse é o formato básico do match. Você coloca a variável que você quer testar, qual o valor dela, e aqui dentro você coloca o valor e 2 pontos. Um outro exemplo importante é que em vez de colocar o underline, você pode colocar uma nova variável, ou seja, declarar uma nova variável aqui, e ele vai pegar o valor que não é e colocar dentro dessa nova variável. Vamos rodar aqui para vocês verem. Vocês podem ver que colocou não é verde, vermelha, azul ou rosa, é amarelo, que é o que eu coloquei aqui. Se eu colocar ciano, vocês vão ver que vai ficar não é verde, vermelha, azul ou rosa, é ciano. Essa variável ela só vale dentro desse escopo, desse bloco de código. Se eu tentar usar ela fora daqui, outra cor, tentar printar essa outra cor fora desse bloco, vai dar erro, como vocês podem ver aqui, identifier not found. Outra coisa importante é que quando você tem mais de um valor para testar para o mesmo bloco de código, você pode colocar vírgula, ou seja, azul ou rosa, ele vai rodar é azul ou rosa. Vamos demonstrar aqui, azul, pressionar F5, cor azul ou rosa. Vamos falar agora sobre laços. E primeiro, o laço for. Eu vou declarar aqui um vetor e um dicionário para a gente percorrer com alguns laços for. A primeira forma de fazer um for é usando for, valor in range. Vou colocar aqui de 0 até 10 e vou mandar printar valor. Isso vai fazer com que a variável valor dentro desse bloco de código valha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, como vocês vão ver aqui. Ele printou na saída de 0 até 9. Então ele vai desse número até um número antes desse, ou seja, não inclui o número que você coloca aqui. Se eu colocar, por exemplo, 4 e 7, você vai ver 4, 5 e 6, como demonstrado aqui, 4, 5 e 6. Essa é a forma mais simples. Um outro jeito é, em vez de colocar o range aqui, você pôr um vetor ou um dicionário. Então eu vou colocar aqui em vetor e vou printar valor. Para cada valor dentro do vetor, ele vai colocar dentro dessa variável temporariamente dentro desse bloco de código. Então ele vai valer 1, 2, 3 e 4 numéricos e textos, como vocês vão ver agora, aqui na saída. 1, 2, 3 e 4. Uma outra forma é declarar o vetor aqui dentro mesmo com os colchetes, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, eu coloquei aqui, ele vai percorrer cada um desses valores. Eu vou dar F5 agora para vocês verem, 1, 2, 3, 4, 5. E você pode colocar, como sempre, qualquer valor aqui. Útil quando você tem valores muito específicos para aquele momento para poder percorrer. E agora, um realmente muito importante é o for para percorrer dicionários. For chave em dicionário, print chave. Então, quando você dá o for em um dicionário, você pega cada uma das chaves dele. Isso é muito importante. Então, você vai ver printado o número 1, o número 2 e o número 3 numérico e não em texto, como agora eu estou dando F5, 1, 2, 3 em numérico. E se você quiser acessar os valores, você vai ter que usar a chave como chave dentro do colchetes. Não dá para usar o ponto nesse caso, porque isso aqui é uma variável. Você basta fazer isso e você vai ver agora os valores em texto. 1, 2, 3, ou seja, os valores do dicionário. Uma coisa muito legal que dá para você fazer também é percorrer letra por letra dentro de uma string. Então aqui ele vai fazer um for e cada vez que ele passar por esse for, ele vai valer uma letra diferente da palavra texto. Vamos ver aqui. Ele printou T-E-X-T-O. Agora vamos falar do laço while. Eu vou declarar aqui uma variável chamada contador e vou começar ela com 0. Então eu vou escrever while, ou seja, enquanto contador menor do que 10. Eu vou dar print no valor de contador e não pode esquecer de adicionar 1 ao contador, mais igual a 1. Para quem ainda não sabe, isso aqui é equivalente
a escrever contador igual a contador mais 1. O que vai acontecer aqui é que eu tenho contador igual a 0, e para cada passada nesse bloco de código que o while fizer, o contador vai valer 1 a mais, e eu vou ficar printando isso para a gente ver. Vamos lá? Ele printou de 0 até 9, porque quando ele valeu 10, ele não era mais menor que 10, ele era igual, e ele sai então do while. Para demonstrar aqui também, eu vou gerar um número aleatório com a função rand i. E vou garantir que ele vale de 0 a 9 com o módulo. E vou testar aqui, enquanto aleatório for diferente de 5, eu vou continuar, tá? Vou printar aleatório em vez disso. E vou atualizar o valor de aleatório, senão ele vai ficar sempre no mesmo valor e nunca vai dar para sair do while. Também vou garantir que ele está de 0 a 9. Eu vou rodar agora com F5 aqui. Vou corrigir aqui que eu escrevi errado, aleatório. Escrevi errado várias vezes, inclusive. Vou rodar com F5 para vocês verem. Ele rodou 6, 3, 0. Quando ele chegou no valor 5, ele parou de rodar o while. Vamos falar agora sobre funções. Você já me viu declarar uma função, aquela função teste, anteriormente. Para declarar uma função dentro do GDScript, você usa a palavra reservada func, então diz o nome da função, e entre parênteses você coloca os argumentos. Então vou colocar aqui argumento 1, argumento 2. E 2 pontos para abrir um bloco de código. Use a palavra pass para encerrar esse bloco de código temporariamente. Uma função é um bloco de código que pode rodar sempre que você quiser, chamando o nome dela mais para frente, ou chamando uma referência a ela mais para frente. Para poder exemplificar, eu vou fazer uma função que soma dois números. Então, eu vou colocar número 1 e número 2. Você pode declarar novas variáveis dentro da função, e aqui eu vou usar essa nova variável para poder somar o número 1 com o número 2. Essa variável resultado só existe dentro da função soma. Eu não posso usar ela fora desse bloco de código, senão vai dar erro. E para poder retornar um valor, você pode usar a palavra return. Eu vou retornar aqui o resultado. A palavra return é opcional. Se você não usar ela dentro de uma função, ele vai retornar nulo ou nada. Se você usar, ele vai retornar seja lá o que for que você colocar aqui na frente. Vamos testar a nossa função aqui agora, dando um print no resultado dela, que vai ser retornado pela essa palavra return. Então eu vou usar a função soma aqui e vou somar 2 mais 5. Eu dei F5 para ver 7, porque 2 mais 5 é 7. Se eu colocar 7 aqui, 2 mais 7 vai dar 9, como vocês podem ver aqui na saída. Vou demonstrar um bônus aqui para vocês, porque eu gosto muito disso, é que você pode pegar uma referência a uma função usando a palavra funcref. Eu já demonstrei isso nesse vídeo anteriormente. Eu vou usar o self, ou seja, o próprio nó, e vou pegar a função soma. Tendo essa referência, depois eu posso chamar essa referência usando o método callFunc. E aqui dentro eu tenho que passar os argumentos dela. Então vou passar, por exemplo, 4 e 4 para a gente ver o resultado 8. Eu vou dar print aqui, 8 aqui na saída. Você pode fazer um argumento opcional dentro da sua função. Ou seja, eu posso pegar e colocar igual a 0 aqui, por exemplo, e tornar o valor de número 2 opcional. Eu vou deletar isso aqui para que não confunda, né? E vou dar print de novo em soma. E vou colocar aqui apenas um valor. Soma pede dois argumentos, número 1 e número 2. Mas como eu coloquei igual a 0, se eu não passar o argumento número 2, ele vai considerar o argumento número 2 como 0 aqui dentro. Ou seja, se eu passar 3, ele vai fazer 3 mais 0 e já vê o resultado aqui, 3. Mas eu posso também, a qualquer momento, passar se eu quiser. Eu vou passar, por exemplo, 5 e já vê como resultado 8. Agora vamos ver sobre arquivos no Godot. Var arquivo, eu vou criar um novo objeto do tipo arquivo aqui. E com esse arquivo você pode, por exemplo, usar o método open para poder abrir um novo arquivo. Primeiro você coloca o nome do arquivo que você quer abrir, eu vou colocar arquivo.txt, e depois você coloca o tipo de abertura e você tem que usar algumas constantes dentro do objeto arquivo. Por exemplo, eu vou usar a constante write_read. A constante write_read significa que ele primeiramente vai tentar abrir e depois ler. Ou seja, se não existir o arquivo, ele vai criar, e se já existir, ele vai criar um novo e apagar o anterior totalmente. Para poder salvar algum texto lá dentro, você pode dar arquivo.storeString. Eu vou colocar aqui um texto que eu quero salvar. Primeira linha, vou pular com /n e salvar a segunda linha. Depois que você salvou, para pegar o conteúdo do arquivo que você quiser, você pode colocar arquivo getLine. Por exemplo, você vai pegar a primeira linha do texto. E por último, você não pode esquecer de arquivo.close, ou seja, de fechar o arquivo.
Se eu der F5, vocês vão ver que ele não vai retornar nada no arquivo .getLine. Isso porque existe o conceito de cursor. Quando eu mandei ele escrever a string, o cursor no arquivo está aqui no final. Ou seja, é igual nós estamos fazendo aqui nesse editor de texto. O cursor é essa linha que fica piscando aqui. Então, se eu quiser ler uma linha realmente, eu preciso voltar o cursor para o começo. Para isso, você tem um método chamado seek. E eu passei aqui o valor 0, ou seja, desde o primeiro byte do arquivo. E usei o getLine, agora sim, ele deu a primeira linha. Você pode pegar todo o conteúdo com o método getAsText. E da mesma forma, você vai pegar todo o conteúdo, a primeira e a segunda linha dessa vez. Se você quiser saber em qual byte você está, eu vou deletar aqui o seek. Você pode usar o getPosition, que ele vai retornar o número de bytes que ele está dentro do texto, 28. Então, significa que ele andou 28 bytes para escrever isso aqui dentro do arquivo. Você tem também o método arquivo.storeVar, que vai colocar uma variável lá dentro. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número 1. F5, pronto. Ele colocou dentro do arquivo a variável 1 quando eu apertei F5. No entanto, ele não coloca como texto. Ele coloca os arquivos binários. Se você tentar abrir esse arquivo no seu computador agora, talvez você vai ver vários símbolos estranhos. E da mesma forma, você pode usar o arquivo.seek. Eu vou colocar 0 aqui para voltar do começo. E vou dar print usando o método arquivo.getVar. E ele vai pegar a próxima variável que ele conseguir identificar dentro do arquivo. Se eu der F5 aqui, você vê que vai dar null, por quê? Ele escreveu primeira, segunda linha e depois escreveu var, ou seja, ele está misturando texto com variável em binário lá dentro do arquivo, e isso não é bom. Eu vou dar Ctrl K aqui para ele ficar só o arquivo, aí eu dou o seek para ir desde o começo e vou dar o getVar, e ele vai printar para a gente aqui, com F5, 1. Ou seja, ele reconheceu a variável 1 como um inteiro lá dentro. Se eu colocar, por exemplo, 99, ele reconhece 99 como inteiro. Isso aqui serve para você guardar variáveis, inclusive outros tipos de dados. Classes. O GDScript é feito em cima de programação orientada a objetos e você pode fazer classes separadas dentro dele. Por definição, um arquivo de GDScript como esse aqui é uma classe, só que é uma classe sem nome e só pode ser referenciada pelo arquivo de script carregado com o load ou preload dentro do seu script. Então, esse arquivo node.gd aqui é uma classe. Então, nós já temos um exemplo de uma classe definida aqui. Só que é uma classe que está dando extend no node, ou seja, ele tem tudo que um node tem. Se eu deletar esse extend node, ele vira uma classe vazia do zero totalmente. Só que nesse caso, ele não poderia ser script de um node, tá? Ele teria que ser uma classe independente, não sendo um nó dentro do GDScript. E com esse extends, você dá herança, ou seja, aqui eu estou herdando tudo da classe Node, mas você pode herdar inclusive de um outro script. Então, se eu tivesse aqui um outro script, eu poderia colocar aqui outro script.gd. Inclusive, vamos criar esse outro script. Vou em arquivo, novo, vou criar aqui outro script.gd. Criei. Ele também está dando extends node, então eu vou deixar assim. Criar aqui uma variável em outra classe. E como esse node está dando extends nesse outro script, ele pode ser script desse nó aqui, porque o outro script está dando extends no node. E aqui dentro do ready eu vou dar print variável, que é a variável que a gente definiu lá. Se eu rodar, você vai ver em outra classe que é definida aqui, sendo rodado dentro desse script, que é o script desse nó. As coisas aqui são um pouquinho confusas, principalmente se você não entender de programação orientada a objetos. Eu vou demonstrar aqui agora, porque foi o melhor lugar que eu achei para demonstrar isso, a palavra is. Você vê que vai ficar vermelha porque é uma palavra reservada. Eu posso pegar e testar se uma classe estende outra. Então, eu estou testando se self é um tipo de node. Se eu dar F5, ele vai retornar true, porque ele é um tipo de node. E, inclusive, eu posso testar se self, eu vou deletar aqui, é um tipo de outro script. Mas para poder fazer isso, referenciar esse outro script, eu tenho que dar um load aqui, ou um preload. Vai ter o mesmo resultado nessa situação. F5, você vai ver true aqui. Agora, se eu colocar, por exemplo, um nó que não é, como um node 2D, F5 vai dar false. Então, você pode dar extend em outros scripts, ou você pode dar extend em um nó global. E os nós globais são todos esses nós aqui. Você pode referenciá-los a qualquer momento no seu projeto. No GDScript, você pode criar uma classe interna a outra classe. Então, eu vou vir aqui no outro script e vou criar uma classe interna aqui com a palavra class.
Vou criar o nome classe interna. Já ponho 2 pontos, não precisa abrir e fechar parênteses. Vou criar uma variável aqui. Vou chamar ela de variável também, para ficar no mesmo padrão. Colocar variável da classe interna. E você pode declarar até funções aqui nessa classe interna. Imprima variável. Por exemplo, eu vou dar aqui print variável. E para poder acessar essa classe interna dentro desse outro script, para demonstrar, eu vou dar extend no node de novo, ou seja, não estou mais dando extend nesse outro script. Para poder acessar aquela classe interna, eu vou pegar aqui, por exemplo, load, colocar aqui o script para poder carregá-lo, outro script, e usar ponto classe interna. E assim eu tenho uma referência à classe interna. Para criar um objeto dessa classe interna, eu vou colocar aqui objeto e no final você põe new, como você faria com qualquer outra classe do JavaScript. E agora que eu tenho esse objeto, eu posso inclusive usar as funções dele. Imprima variável aqui. Vamos dar F5 para vocês verem que ele vai imprimir variável da classe interna aqui. Com essa função, eu posso acessar o valor da variável diretamente aqui também, variável da classe interna. Você faria a mesma coisa para um nó global, tá? Se você quiser criar um novo Node 2D, um novo Animation Player, tá? Todas as classes globais dá para fazer a mesma coisa. Vamos falar sobre export agora. As variáveis de uma classe podem ser exportadas para o editor. Isso significa que o seu valor é salvo junto com o recurso, ou seja, a cena na qual ela foi definida. Tá? A variável também fica disponível para ser editada no editor, para ser modificada por ele. Para isso, basta usar a palavra reservada export. Por exemplo, eu vou dar export var número e vou dar o número 5 aqui para ele. Se eu clicar aqui no Node, você vai ver no inspetor a variável 5 e eu posso modificar ela aqui, que vai ficar salvo junto com o arquivo da cena. Ou seja, esse arquivo node.tsn vai possuir a informação de que número vale 10, já que eu editei esse número aqui no editor. E se você colocar aqui, você vai retornar para o valor inicial definido aqui. Como opção, você pode colocar entre parênteses especificando o tipo da variável exportada. Aqui, por exemplo, eu coloquei int, mas eu posso pôr, por exemplo, string. E aí você precisa colocar uma string aqui ou não colocar nada, que o editor já vai esperar uma string aqui. Por exemplo. Para poder dar export, você tem que fazer um dos dois. Você coloca a palavra export var número, e aqui no caso a string, eu vou mudar o nome para string. Um número, você vê que até deu erro porque está sem tipo. Ou você coloca um valor dentro dele para ele deduzir o tipo, ou você explicita o tipo aqui entre parênteses. Um dos dois tem que fazer, tá? Vou apagar aqui. Aqui dentro você também pode colocar vector 2, vector 3, ou o que você quiser, todos os tipos de variável do Godot. Falar sobre setters and getters. Vou declarar aqui a variável. Vou colocar ela como valor e vou definir um setter e um get para ela, tá? Então, set valor, get valor. Aqui eu estou dizendo que essa variável possui duas funções, uma para setar, para definir, e uma para pegar o valor dela. Então, se eu colocar aqui set valor, eu declarei uma função, vou colocar aqui setter do valor. E está vermelho, mas não se preocupe com isso. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa nas funções, inclusive, na verdade, não modificar o valor e nem retornar ele. No caso, o getValor serve para retornar o valor. Ou seja, o básico aqui é você colocar return variável. E aqui você colocar variável igual a valor. Eu quebrei aqui o padrão e eu vou retornar o padrão agora para vocês em vídeo mesmo. Eu estou gravando faz um tempo, então eu cometi um erro aqui, mas normalmente você coloca aqui get variável, ou set variável e get variável, tá? Set o nome da variável, get o nome da variável. Esse é o padrão. Agora sim. E no set você espera um novo valor, certo? Então valor aqui para ser colocado na variável. Sempre que você precisar de uma função que faça algo mais, você pode usar o set e o get. Se você quiser usar só o set, você pode apagar o get aqui, junto com a vírgula. E se você quiser usar só o get, você pode apagar o set, tá? Mas tem que manter a vírgula, não pode esquecer disso. Agora vamos falar sobre o modo ferramenta. Você tem a opção de fazer o JavaScript rodar dentro do editor. Inclusive, o editor do Godot é um jogo de Godot. Ele foi feito com a engine do Godot. Então, ele tem a capacidade de rodar todo o código em JavaScript que você fizer dentro dele próprio.
Para isso, você só precisa colocar to aqui, a palavra to, e vou limpar aqui. Tudo que você fizer dentro desse script também vai ser feito dentro do editor. Por exemplo, eu vou dar print olá. O que acontece? Como eu já estou com esse script carregado e a cena que está ele carregada, ele não vai printar. Mas se eu fechar e abrir de novo a cena, aqui, olá, certo? Porque o to fez ele rodar dentro do editor. Quando eu abri a cena, ele rodou o ready quando colocou esse nó dentro da cena, aqui, dentro dessa parte literalmente, e rodou o olá. Signals, ou sinais, é basicamente a aplicação do paradigma do observador. Para declarar um sinal, você digita a palavra reservada signal e coloca aqui o nome do sinal. Vou colocar novo sinal. E para que um sinal seja utilizado, você precisa conectar ele a um nó para ele funcionar. Para isso, você tem que usar o método connect no nó que possui o sinal. Então, a gente está dentro desse nó. Para a gente usar ele, a gente tem a opção de usar self.connect para poder conectar o nosso sinal a um outro nó. Ou a gente pode só colocar connect, porque a gente está dentro dele e ele vai reconhecer que esse connect está rodando dentro do próprio nó. Então, vamos fazer isso. Connect. Aqui você coloca o nome do sinal, e eu tenho aqui o novo sinal. Depois você coloca o objeto que é alvo, e eu vou usar esse sinal nele mesmo, por isso eu vou usar self. E por último, o método ao qual esse sinal vai estar atrelado, tá? Então vou colocar aqui on novo sinal. Vou criar essa função aqui, on novo sinal, tá mais ou menos dentro do padrão, print sinal. E claro, para você emitir esse sinal, você tem que usar emit signal e colocar o nome do sinal aqui. Então, aqui eu estou conectando eu mesmo ao sinal para poder rodar essa função e estou emitindo o sinal. Se eu der F5, você vai vir aqui, sinal, certo? Lembrando que o self representa o próprio objeto ao qual eu estou, a própria instância a qual eu estou. Você pode colocar aqui qualquer outro nó para poder atrelar esse connect. Opcionalmente, você pode passar argumentos dentro de um sinal. Então aqui, esse sinal agora espera um argumento, ou seja, o método que resolve esse sinal precisa receber um argumento também. E eu vou printar aqui esse argumento. E na hora de dar o emit signal, você pode colocar os argumentos aqui. Por exemplo, eu coloquei A. Se eu quiser um segundo argumento, eu posso colocar B. E eu vou colocar aqui só B mesmo, para vocês verem rapidamente, tá? E no sinal também você tem que dizer que você está esperando o argumento. A, B. E assim você declara sinal com e sem argumentos para poder utilizar no método que vai resolver. Uma coisa bastante importante também no GDScript é a corotina ou coroutines, que é basicamente uma função que você interrompe o processamento dela no meio e depois você pode voltar exatamente da onde ela parou. Para fazer isso, no Godot você vai usar um método chamado yield, assim, yield. Então eu vou fazer aqui uma função, vou dar print antes do yield, vou dar o yield, print depois do yield. Esse yield vai retornar o estado da função. Então, a função vai retornar o estado dela quando der o yield. Eu vou guardar esse estado aqui, estado função. Rodando a função, assim que der o yield, vai retornar o estado aqui. Eu vou printar entre o yield para vocês verem e vou dar resume, ou seja, continuar a função de onde ela parou. Tá? Vou dar F5 para vocês verem que ele vai printar antes do yield, entre o yield e depois do yield. Ou seja, printou aqui, saiu dessa função, retornou o estado para cá, printou entre o yield, depois voltou para essa função exatamente nessa linha, exatamente onde parou aqui, e printou depois do yield. Aqui no resume, opcionalmente, você pode passar um argumento, ele vai ser retornado pelo yield lá na função. Aqui, argumento. Então, se eu der print aqui no yield, quando eu der o resume, ele vai printar esse argumento que eu passei aqui. Eu vou até deletar esse print aqui e vou dar F5 para vocês verem. Antes do yield, argumento depois do yield, porque eu passei aqui esse argumento, ele é retornado por esse yield aqui para poder fazer o print. Depois que você dá o resume, claro. E uma função muito importante do yield é que você pode atrelar ele a um sinal para ele retornar a corotina, a função que ele estava fazendo antes, quando reconhecer um sinal. Então eu vou colocar aqui uma função yield com sinal, vai printar hello, aí ele vai chamar o getTree e criar um timer de 5.0 segundos, ou seja, 5 segundos. E depois de 5 segundos vai rodar o sinal timeout e ele vai rodar o world. Então eu vou rodar aqui com F5, você vai ver aqui embaixo hello, e daqui 5 segundos vai aparecer o world.
Pronto, apareceu aqui. Então, quando deu o sinal timeout do objeto timer que foi retornado por essa função, ele retornou aqui. Então, se você quiser uma função que roda de tempos em tempos ali, como por exemplo para fazer um diálogo, aparecer letra por letra, vai ser esse tipo de técnica aqui que você vai utilizar. Agora eu vou falar sobre a palavra onReady, que é a mesma coisa de você fazer alguma coisa dentro do próprio ready. Por exemplo, eu vou criar um nó aqui dentro, que vai ser um Node 2D. Voltar para o script. Posso colocar onReady, Node 2D igual a... Vou usar o cifrão aqui para poder fazer isso. Node 2D. Aqui nós estamos vendo o onReady, que é o mesmo que fazer essa operação aqui dentro do ready, ou seja, quando já estiver tudo pronto. Para carregar nós, você quer carregar usando o onReady ou literalmente dentro do ready. Por quê? Isso aqui significa que toda a cena já está preparada, todos os nós já estão carregados na memória e está tudo certo. Então você pode pegar um nó com segurança, sem ter erro. E o cifrão também, que é a mesma coisa de fazer getNode aqui no Node 2D. Você usar o cifrão é a mesma coisa que você fazer. Esses dois são equivalentes. É exatamente a mesma coisa. Para provar, eu vou dar um print aqui nessa comparação para vocês verem. True. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu joinha. Lembre-se que você sempre vai poder voltar para esse vídeo para poder verificar essas coisas novamente se você quiser. O roteiro desse vídeo ficou tão legal que eu estou deixando na descrição, se vocês quiserem uma versão em texto do que foi feito aqui. Deixe o seu comentário do que você achou, o que você quer mais pro canal. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e tchau!